Oi, gente, boa noite. Muito bem-vindos ao programa Pode Falar com Suzete Galvão, estreando hoje, dia 27, 27 de junho, aqui na Giro TV Web. Eu agradeço a vocês aí que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos ter uma entrevista muito bacana aqui na estreia do meu programa. Eu estou aqui do meu lado com a Betânia Machado. A Betânia Machado, ela é empreendedora e ela é coach. E ela vai trazer um tema muito atual, muito interessante, né? E que vai despertar aí um pouco em você que está nos acompanhando o que é empreendedorismo e o que é saúde mental. Né, Betânia, muito boa noite, obrigado por estar aqui no meu programa, fazendo essa estreia comigo hoje no programa Pode Falar com Suzete Galvão, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, Suzete, a oportunidade. Olá, todo mundo que está aí assistindo, curtindo você, né, toda a minha admiração. Ao vivo aqui. Ao vivo, super legal estar com você, parabéns pela sua iniciativa, viu, muito feliz. Obrigada, viu, Betânia, a gente fica um pouquinho nervosa, porque hoje é a estreia do programa, né, hoje eu fiz um anúncio, né, pra gente divulgar o trabalho da gente. E a nossa intenção, Betânia, é trazer aqui pessoas que possam agregar, né, edificar a vida de você aí que está do outro lado da telinha nos acompanhando, trazendo temas atuais, temas importantes, né, um bate-papo descontraído, né, um bate-papo gostoso. A gente quer rir, a gente quer que você também participe, trazendo aí a sua pergunta para Betânia, né? E a gente vai trazer pessoas importantes aqui, né? Todos são importantes, né, Betânia? A gente vai trazer diversas pessoas, psicólogo, médico, dentista, um empreendedor, né? A gente vai trazer radialistas aqui, enfim, comunicadores, pessoas comuns do dia a dia, né? A gente quer que as pessoas, Betânia, conheçam o trabalho de cada um que vai estar aqui sendo entrevistado por mim, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, como é que a Betânia né? Betânia, como é que ela tem o carro dela, tem a casa dela, ela chegou onde ela está, né? Então, muitas vezes, o que eu quero passar para as pessoas é que elas entendam que cada um chega onde chega, né? Conquista, mas teve uma trajetória de vida, né, Exato. Betânia? Isso é muito importante, né? Cada pessoa tem a sua história, né? Exatamente. E eu acho que é isso que constrói o nosso ser. Eu gosto muito de histórias, né? Eu gosto muito de contar a minha história, porque eu acho que a minha história inspira outras histórias, assim como a história das outras pessoas também inspiram a minha vida, né? E é isso que a gente quer que as pessoas saibam, né? E com isso possam também empreender. Exatamente. Betânia, fala pra gente um pouco quem que é a Betânia, para quem não conhece a Betânia Machado. Sim. Vou contar um pouco da minha história. Então, eu sou ourofinense, mas eu saí de Ouro Fino muito cedo. Eu saí daqui com 17 anos e fui estudar publicidade, marketing. Eu sou publicitária, fiz pós na GV. E eu tive uma carreira executiva durante muitos anos. Aquela carreira que todo mundo gostaria de ter. Em empresas nacionais, multinacionais, um sucesso, entre aspas. Porém, eu fiquei doente, né? Então, num determinado momento da minha carreira, eu acabei desenvolvendo doenças autoimunes, o que me fez repensar a minha carreira. E aí eu comecei a pensar que sem saúde não existe sucesso, né? E foi então que eu comecei a estudar inteligência emocional, porque pela medicina tradicional a resposta foi não tem cura. E diante disso eu fui buscar novas opções onde eu pudesse realmente recuperar a minha saúde, já que eu era muito nova na época. Que doença era essa? Eu tive doenças autoimunes. Eu tive uma doença que chamava pemphigoide bolhoso, que é uma doença autoimune, né? Que é uma espécie de uma espécie de um câncer de pele. Bolhas, né? Na pele. Bolhas na pele, né? Profundas assim, elas tinham uma dificuldade muito grande de cicatrizar. Então vai somando isso, né? E vai ficando muito complicado mesmo. E por fim eu tive uma doença que chama síndrome de Steven-Johnson, que é uma doença também muito rara. Essa doença, ela veio, no histórico da medicina, é uma doença que vem por questões de alergias a medicamentos, só que eu não tomei. Né? Então, é para você ver como que os nossos sentimentos, as nossas emoções podem ser super tóxicas, né? A ponto de virem como uma doença na sua pele, vir como uma doença autoimune, vir como um câncer mesmo, né? De fundo emocional, né? Um péssimo estilo de vida, né? Então, hábitos muito ruins, uma alimentação muito ruim, enfim,
você sabe o que é péssimos hábitos, né? A gente pode dizer assim que é uma doença psicossomática? É uma doença psicossomática, né? Então, de fundo emocional, causada por uma somatória, né? Uma somática de fatores, né? De estilo de vida e um fator genético. As pessoas acham que isso é genético e não é, né? Digamos assim que a gente tem a genética, mas é a gente que aperta o gatilho com os nossos hábitos. E foi diante naquele momento, mais de 10 anos atrás, as coisas estavam indo muito começando, né? Então não existiam muitos recursos para isso ainda. Mas quando eu pedi para Deus, né? Falei, Deus, eu quero ser curada. E Deus falou assim, a cura já é sua, né? O que você precisa é passar por um processo. Porque às vezes a gente quer um milagre, Suzete, mas a gente não quer submeter ao processo. E eu tive a gente quer imediato, né? Exatamente. E eu tive esse entendimento, eu acho que foi até de uma forma sobrenatural. Logo eu comecei a me desmotivar muito com a minha carreira, algo que me dava muito prazer, muita alegria, as coisas começaram a deixar de fazer sentido para mim. E aí eu comecei a migrar a minha carreira para inteligência emocional. Eu tive muito sucesso porque eu comecei a dar coaching de inteligência emocional para as empresas onde eu tinha passado. Né? Então eu dava treinamento, dava palestras, né? Então eu tive muito sucesso dando palestra em lugares onde as pessoas gostariam de estar de uma forma muito prática, né? Então eu atendia Banco Santander, eu atendia Banco Carrefour, né? Eu dava palestras em grandes multinacionais. Então as portas se abriram e eu comecei a entender que Deus tinha um projeto para minha carreira, né? Então eu comecei a transformar aquele momento de dor da minha vida em um projeto de Deus, um projeto de propósito. E assim, eu estudei muito, né? Eu me especializei com várias formações, né? Eu falo que se fosse uma carreira acadêmica, digamos assim, eu seria PhD, né? Em horas, muitos trabalhos, né? Muitas dissertações, muita dedicação, para que eu chegasse em um momento e não tivesse mais sintomas, né? Então faz mais de 7 anos que eu não tenho sintomas de doença autoimune sem tomar nenhum tipo de medicamento, né? Então, através de um processo de mudança de mente, mudança de hábitos, uma mudança de filosofia de vida, eu consegui o que as pessoas queriam através de um milagre. Eu consegui através de um processo e desde então eu ajudo pessoas, né? Então hoje eu dou coaching de inteligência emocional, muito focado em carreira, né? Muito focado em negócios, mas é claro que vem muitos clientes de diversas naturezas, por isso que eu queria falar hoje com você sobre empreender e saúde mental, né? Porque no final das contas é isso, né? O empreender, ele tem tudo a ver com saúde mental. Por quê? Porque você quer fazer outra pergunta? Eu vou te atropelei. Você tá interessada, a Suzete ficou. Ela tá aqui, ó. Ela tá prestando atenção. Não, muito bacana isso. Como é que você veio para o Erufino? Porque aí você estava contando que isso foi lá em São Paulo, né? Eu estava em São Paulo, né, trabalhando nisso. E eu sou uma pessoa que amo fazer negócios e eu tenho vários negócios ao mesmo tempo. Eu sou uma profissional multitarefa. Eu sou mulher, na verdade, né, Su? Lava, cozinha, passa, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, eu dava treinamentos, né? Eu dava palestras, treinamentos e coaching também, né, individual, em empresa. Eu também tinha uma rede de espaços de vida saudável, né? Então, onde a gente vendia produtos fitness. Então, agregando uma coisa. Exatamente. Tinha 15 lojas que na pandemia foram fechadas. Né? Então foi um processo de negociação de pontos, a gente fechou tudo muito rápido. Então, assim, eu digo com muito orgulho que uma parte do meu negócio eu fali. Né? Mas eu vim para Ouro Fino porque a minha mãe ficou doente, né? Ela pegou Covid e eu tinha um projeto de ficar com a minha mãe pelo menos 1 ano em algum momento da minha vida, porque eu saí daqui muito cedo, né? E aí, como ela ficou doente, eu vim para ficar alguns dias. Como as minhas lojas tinham fechado, eu estava em processo de fechamento, eu fiz essa proposta pro meu marido: amor, vamos, né? Ficar um período em Ouro Fino e depois a gente volta para São Paulo. A princípio ele achou uma loucura. Agora né? não volta mais para São Paulo. O meu marido é paisagista, então é de uma outra área. Ele falou: não vou ter campo em Ouro Fino para mim. Mas veio e tá dando tudo certo, né? Eu transferi o meu negócio que era online, né, o negócio que era presencial para o online. Então eu dou coaching muito online ainda, gosto muito, me adaptei.
E isso é saúde mental, gente. É você empreender a dor. Porque naquele momento, a minha mãe com Covid, o meu negócio falindo praticamente, o meu negócio que era em pânico, em desespero. Não, poderia, o que eu faço? Poderia, né? não poderia. A gente pode se desesperar. Mas a pessoa que aprende a ser um empreendedor é uma pessoa que tem saúde mental. Porque o empreendedor, ele não é uma pessoa que tem empresa. Vou repetir para você. A pessoa que é uma empreendedora, ela não tem uma empresa, ela empreende a dor. Então, a pessoa que aprende a desenvolver soluções em todos os tipos de problema, esse é o empreendedor. E isso é o caminho da saúde mental. É interessante isso que você falou, porque quando se fala em empreendedorismo, a pessoa pensa assim, vou ter que abrir uma empresa. Exatamente. Né? Uma microempresa. E não é isso. Não é. A palavra é empreender, né? Exatamente. É você caminhar, é você criar alguma coisa. A gente ficou aí com 2 anos de pandemia, né, Sim. Betânia? E teve muitas pessoas que faliram, como você mesmo falou, né? Sim. Tiveram que fechar seus negócios. Sim. Pessoas que trabalham aí com turismo, né? Com eventos, com festas, principalmente nessa área, né? Sim. E aí tinha que fazer alguma coisa, né? Exatamente. Porque aí o dinheiro não estava entrando. Sim. Então o pão de cada dia não entrando, a pessoa se desespera, tem as contas para pagar, né? E foi nesse momento aí que, né, deu aquele estalo, eu tenho que criar alguma coisa, vender um bolo, fazer algum negócio, eu vou ter que abrir alguma coisa para poder ganhar o meu pão. Exatamente. Né? E isso é empreender. Exatamente, e foi o que eu fiz, assim, eu gosto muito de contar isso e eu sinto muita alegria, né, nesses períodos de dor que eu passei, tanto quanto eu fiquei doente, quanto a pandemia agora, porque foram 2 ocasiões onde eu tive que empreender a minha dor, né? Quando eu fiquei doente, eu empreendi a minha dor. Quando eu entrei no momento da pandemia, eu também, né, tive que empreender minha dor e eu acho que foram momentos ótimos, né? Se alguém me perguntasse, Betânia, né, que tragédia que aconteceu, eu falo, não, foi bênção, né? Foi bênção, foram momentos que eu pude realmente repensar a minha vida, sair do automático e criar novas soluções. Tem alguém mandando algumas perguntas aí pra gente? Tem! Que pergunta que nós temos aí? Na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, isso, na próxima segunda-feira, né, nós teremos... Oi? Neuza, isso, na próxima segunda-feira a gente vai ter a Neuza Toledo, né, que vai também falar um pouquinho da vida dela, para a gente conhecer a comunicadora, a radialista, né, Emerson? O Emerson aqui está perguntando pra gente da Neuza Toledo aqui, que vai ser a próxima entrevistada. Tudo ao vivo aqui, Tudo né? Vivo, ele tá falando ali no canto, ó, dá uma olhada isso. ali. Mas, assim, empreendedorismo, né? E isso está ligado à saúde mental. Está. Mas é interessante a gente falar isso porque as pessoas às vezes pensam assim, na verdade, na teoria tudo é muito fácil. Sim, né? sim. Então você faz uma faculdade lá de 6 anos de medicina, 5 anos de direito, né? Agora eu já sou formada e tal. Aí você vai a campo. Sim. Então aí tudo muda, né, Betânia? Sim, ainda mais. Então a gente às vezes fala assim, nossa, a Betânia está falando de empreender, de criar, de fazer isso. Mas como é que é isso na prática, Betânia? Sim. De acordo com o Sebrae, né, é engraçado, né? Porque eu uso os negócios como forma de desenvolver saúde mental. Eu falo que todo mundo que chega para mim para ter saúde mental sai com um projeto, né? Porque tem uma máxima que é a seguinte: cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Então é impossível a gente ter saúde mental se a gente não tiver alguma coisa que a gente estiver ocupando a nossa mente, né? Produzindo. Uma das grandes, os grandes vilões da saúde mental é a falta de realização. Né? A frustração, aquela sensação de que a vida não sai do lugar. Mas a vida só não sai do lugar para quem não tem um espírito empreendedor. É interessante isso que você falou, porque muitas vezes a pessoa ela faz, dentro do campo profissional que falou, ela faz um concurso público, né? Porque ela quer ter estabilidade. Sim. Né? Uma estabilidade normal, todo mundo quer ter uma estabilidade. Né? Mas será que eu vou fazer um concurso público para ser telefonista? Eu tenho perfil para isso? Isso é um outro, até um outro capítulo desse assunto, porque o que a gente precisa entender é que você pode ser um empreendedor em qualquer lugar onde você esteja, né? A pessoa que tem um espírito tem um conceito que a gente chama de intraempreendedorismo, que é a pessoa que ela é empreendedora aonde ela estiver. O empreendedor, onde ele chega, ele traz solução. Ele pode estar numa prefeitura, ele pode estar num órgão público,
pode ser que ele arrume muita briga, né? Porque muitas pessoas que estão ali, por não terem esse espírito inovador, empreendedor, elas querem manter as coisas mais engessadas. Mas, no geral, o empreendedor com habilidades fortes de liderança, ele transforma qualquer lugar onde ele entrar. Então, sim, tem a questão do perfil comportamental, né? Sim, tem a questão dos valores, uma série de coisas envolvidas, mas a pessoa empreendedora mesmo, nada aprisiona uma mente empreendedora. Nada aprisiona uma mente empreendedora. E isso, a gente tem muitas políticas públicas de saúde mental para quem já está doente. Né? Então, eu falei esses dias com o Adolfo, né, que coordena o projeto Jovem da Câmara, falando sobre o tema agora é saúde mental dos jovens. E a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, vocês têm políticas públicas para quando a pessoa já está doente, né? Mas a gente tem que evitar que as pessoas cheguem, né, no sintoma do problema. Tem uma prevenção, né? A gente tem que ensinar as pessoas a serem saudáveis, né? Porque tem uma distância muito grande entre a pessoa que já está... A gente tem política pública de CAPES, né? Tem se desenvolvido muito com relação à saúde mental, e isso é ótimo, mas se chegou ali no SUS para ser atendido em CAPES, é porque a pessoa já está severamente doente. Né? E hoje a gente tem pessoas no meio do caminho, né? Tem pessoas adoecendo. A nossa geração é a geração que mais consome remédio antidepressivo, remédio para emagrecer e ansiolítico. Então a gente precisa aprender a pensar para não ficar doente, né? E isso é urgente também, porque está virando uma questão pandêmica. Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm uma mente empreendedora. Isso eu penso que é assim, né? Você pensa, né? E aquilo que você pensa, você sente. Exatamente. Né? Então, automaticamente, né? Você pensa, você sente, aí você faz. Exatamente. Então, se você tiver um pensamento negativo, ou algo assim, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso. Ou eu não, né? Alguma coisa que aquilo vai... Você vai ter até aquela fobia, aquele medo, né? Exatamente. Que gera no teu coração aquilo. Exatamente. E aí você fica ali paralisado. Exatamente. Você não vai pra frente. A depressão é uma disfunção do pensamento, né? Então, ansiedade e depressão, disfunção de pensamento, ou seja, a pessoa não pensa certo, não aprendeu a pensar de uma forma ótima, de forma que ela tenha saúde mental. Volto a perguntar. Na teoria é fácil falar, na prática, como é que a gente pode lidar com isso, quem está acompanhando a gente? Ela vai atrás de um psicólogo, de um coach, de um profissional, porque muitas vezes a pessoa também não tem essa condição financeira, né? Sim. E o SUS, né, o sistema de saúde também, ele não tem muito, não dá muito essa chance, né, para a pessoa uma vez por mês, né? De repente é complicado isso. Né? Assim, existem diversos métodos hoje, né? Então, assim, o serviço público hoje tem uma entrada pelo CAPES ou pela UBS, então tem as políticas públicas de acolhimento das pessoas que estão doentes, né? E cada dia mais a saúde mental tem ficado democrática, ao meu ver. A questão é que muitas vezes as pessoas não priorizam. As pessoas priorizam mais... Não posso falar? As pessoas bebem muito, né? Gastam muito com coisas que não são importantes e não priorizam a saúde mental. Eu acho que todo mundo tem condições, sim, de ter esses processos, contanto que elas entendam a importância disso. Porque às vezes a gente gasta muito com coisas do lado de fora, quando o problema está do lado de dentro. Né? Então eu acho que é mais uma questão de prioridade. É lógico, gente, que tem muitas pessoas em estado de carência, né, total. Isso é um outro assunto, mas falando-se de classe média, as pessoas podem ter acesso, sim, é só uma questão de prioridade mesmo. E o coaching é muito legal, porque a gente ajuda, inclusive, o cliente a se organizar financeiramente. Né? Então é um processo diferente de um processo com o psicólogo, que também é de muita valia. Né? Eu ia perguntar isso, desculpa. Eu ia perguntar a diferença de um psicólogo e de coach, né? Porque antigamente a gente não ouvia falar sobre isso, né? Sim. O coach é o quê? Ele vai na raiz do problema? Como é que funciona o coaching? Ele está relacionado a uma meta, tá? Então, a gente não tem foco em cura, a gente tem foco em desenvolvimento de competências. Tá? Então, o que eu tenho trabalhado muito fortemente nos meus clientes é o desenvolvimento de competências do empreendedor. Porque eu peguei isso com base nas competências da ONU, que são usadas inclusive pelo Sebrae no Empretec, né, para desenvolver pessoas que são pessoas realizadoras.
né? As pessoas realizadoras, pessoas que realmente acham soluções para os problemas, elas dificilmente ficarão doentes, né? Porque existe uma depressão que acontece em função de uma calamidade na vida da pessoa, né? A pessoa perdeu um filho, né? Alguma situação muito drástica. Agora, hoje em dia, o que a gente tem são pessoas com baixo enfrentamento que não aguentam nem um sopro. A pessoa está com depressão. Mas né? eu não acho que isso um pouco é devido ao sistema que a gente vive hoje, né? Sim. O sistema da mídia, das redes sociais, né? Hoje você acompanha aí a pessoa que ela posta a viagem que ela fez, ela posta a roupa que ela fez, o cabelo, a harmonização facial, enfim, né? Nada de errado você postar. Sim. Mas às vezes a pessoa que está do outro lado, nossa, ela é tão feliz, né? Porque ela tem um carro, ela é tão feliz porque ela está lá com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, né? E a pessoa já se sente assim, né? Diminuída. E ela vê aquela postagem, ela fica um pouquinho mais assim, né, frustrada, né? Como trabalhar isso? Eu acho que a gente tem que entender que a rede social, ela tá aí e nada contra as pessoas compartilharem, né, as suas alegrias, né, as suas conquistas. Isso é muito bacana, né? Sim. Só que tem pessoas que se frustram com isso, né? Como que trabalha com isso, Betânia? Eu trabalho fortemente alguns princípios de virtudes, que, por exemplo, na verdade, a pessoa que fica frustrada com o Instagram do vizinho, ela está muitas vezes sofrendo de um problema que chama inveja. Né? E assim, a gente precisa aprender a ter discernimento sobre os nossos sentimentos, porque é comum a gente ter essas questões e a gente não saber dar nome para as nossas emoções e os nossos sentimentos. E aceitar isso, né? Aceitar isso, porque nós somos humanas. Olha, eu me frustro quando eu olho o casamento dessa pessoa e eu vejo que ela é feliz e eu ainda não estou realizada nesse sentido. Bom, então se eu não estou realizada nisso, o Augusto Cury, ele fala que tem dois tipos de inveja, né? Que tem essa inveja que ela é destrutiva e tem a inveja espelho, né? Quando eu olho o Instagram de alguém, eu vejo que essa pessoa está tendo sucesso, eu falo, nossa, que bom, então se ela está tendo também posso ter. O que eu posso aprender com essa pessoa? Né? Então a gente aprender primeiro a dar nomes para os nossos sentimentos. Por isso que a gente está falando de empreendedorismo e saúde mental. Exatamente. Porque, gente, a realidade do outro, primeiro que a gente precisa saber que a gente pode estar vivendo muitas vezes angustiada, invejando uma coisa que é uma ilusão. Né? Porque ninguém posta tragédia no Facebook e no Instagram. Não. Né? Então, isso é uma concepção já que a gente precisa ter clareza. Agora, se eu tenho uma pessoa que tem sucesso e essa pessoa é uma pessoa que eu posso aprender e me inspirar nela, por que eu vou ter inveja? Não é assim? Então, eu preciso... Se espelha nela, né? Isso! Tenha como exemplo. Tenha como exemplo. Né? Então, assim, é tudo uma forma de pensar. Antigamente, as crianças, a gente usou conga, né? Quem que não usou conga? Chute, bamba, né? Essa época lá, bem lá atrás, não posso falar muito, né? Senão vão falar que tá velha, né? Sim. Mas assim, e antigamente a gente tinha aquilo das crianças irem na escola e o tênisinho da menina, ou a roupa, Hoje isso aumentou um pouco, né? Porque as pessoas querem um pouco isso. A criança vê que o coleguinha, ele tem uma caneta diferente, ou ele tem uma mochila diferente, né? Sim. Isso, eu acho que a família já tem que trabalhar desde pequena, né, Betânia? Desde sempre, né, Su? Desde sempre. Eu acho que essa paranoia do consumo, ela aumentou, mas a gente nunca foi a geração que mais teve recursos, não é? A gente nunca teve tanto, né? Nós tivemos, na nossa época, as coisas eram bem mais difíceis, né? A gente não tinha boneca igual as crianças têm hoje, não é verdade? Verdade. A gente, para ter uma Barbie na nossa época, nem existia Barbie, amiga, tem essa, não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas assim, o fato é que assim, hoje as crianças, elas têm muito mais do que a gente teve, só que as crianças estão muito mais doentes. Então, eu acho que essa não é a raiz do problema, né? A questão do consumo não é a raiz do problema, porque... É você lidar com aquilo, né? A gente aprender a pensar. Eu acho que o que se perdeu... se dominar, seria isso? Eu acho que o problema máximo é a filosofia que a gente tem vivido, né? Em especial, a filosofia do enfrentamento, onde na nossa época, a gente sabia que a gente ia trabalhar bastante, né? Tinha que se esforçar pra gente ter um carro, no final das contas, comprar uma casa, e no meio desse caminho a gente tem uma geração que já nasceu com tudo mais ou menos pronto.
né? Então as pessoas não desenvolveram o que a gente chama de enfrentamento, né? E com isso, quando se depara com um problema, se depara com uma situação que ela precisa enfrentar, ela não tem recursos emocionais para isso, né? Então é por isso que a gente tem ficado doente. E a forma de pensar a vida, né? A forma como você entende a vida. As pessoas estão com expectativas irreais sobre a vida. Elas acham que vai dar tudo certo, né? Que elas vão se formar, elas vão fazer um curso, que vai chover cliente, que elas vão se casar e não vão ter problemas, que vai entrar... A gente falou, tudo é um processo. Tudo é um processo, né? Então eu tenho falado sobre isso. Até e demora mesmo, né? No casamento vão ter desafios, no seu negócio as coisas vão dar bastante errado antes de dar certo. A gente precisa ser otimista, mas a gente precisa ser realista também. Exatamente, né? pé no chão. E saber que tem um processo para as coisas darem certo, né? E no meio, eu ensino muito isso nos meus processos de coaching, na mentoria de tubarões que eu tenho, que chama PDCA, né? Que é um processo americano de desenvolvimento de projetos, onde entre dar certo, né? Entre você planejar e dar certo, tem vários momentos que vai dar muito errado, e isso faz parte, né, do processo. Aí você não precisa se frustrar, você tem que aprender. Deu errado, não desiste. Não, corrige. Tenta de novo, corrige e vai. Vai de novo. Deu errado de novo, vamos tentar. Não é essa... Precisa dar 150 vezes errado antes de dar certo. Nem sempre, não vai dar certo na primeira tentativa nem na segunda, mesmo. dificilmente. Então é importante a gente ter essa mentalidade positiva, criativa e sempre buscar alternativas até que você chegue empreendedora, empreender. Né? Isso, exatamente. E a saúde mental, ela também está ligada não só nessa questão também de empreender, de ter essa... saber lidar com essas questões, mas também vem aí uma saúde mental de ter uma boa alimentação, né? Sem dúvida. As pessoas acham que assim, eu tô com ansiedade, né? Parece que a cabeça é separada do corpo, assim, né? A gente tava já falando, deu, tava tomando o Emerson falou que já deu meia hora. A gente precisa já terminar. Um chazinho, aqui ao vivo, viu, gente? Quase 40 minutos. Nós estávamos tomando um chazinho, né? Sim. E aí eu ainda falei pra Betânia, eu falei, Betânia, mas não tem adoçantezinho, né? Ela falou, esse chá é assim. Tá bom. Então, hoje as pessoas são assim, né? Sim. Eu gosto de doce, não sou muito chocolatra, mas a gente tem que dosar também essa O açúcar refinado dá muita ansiedade, né? Então, a gente precisa entender que nós somos sistêmicos. Então, fazer atividade física correta, diminuir os refinados, diminuir a ansiedade, porque tá tudo conectado. Uma coisa tá ligada à outra. Exatamente. Né? Nós estamos aí com quase meia hora de programa, né? A nossa ideia, né? A minha ideia aqui do programa Pode Falar com Suzete Galvão, a gente tem um bate-papo assim de 30, estourando aí uns 40 minutos, né? Para não cansar muito também. Ser objetivo aí para você que está do outro lado, né? Porque a gente sabe que cada um também tem a sua responsabilidade, tem aí as suas questões aí para serem feitas no dia a dia, né? Sim. Betânia, quem quer conhecer um pouquinho da Betânia, né, para Betânia aí, deixa o seu contato antes da gente ir para os finalmente. Tá, o meu Instagram é @abetaniamachado, meu Betânia não tem H, me segue lá. Meu Instagram é uma bagunça. Eu falo de tudo lá misturado, eu amo isso, eu tenho vários negócios, né? Eu trabalho com consultoria de inteligência emocional, eu tenho venda de varejo de produtos, eu tenho o meu projeto de cura da alma. Não para, né? Viu, gente? Eu tenho meu programa na rádio, eu tenho programa... Então, gente, você vai encontrar de tudo um pouco lá, é a Betânia sendo Betânia. Betânia sendo Betânia. Eu tô lá, eu tenho o meu WhatsApp também, acho que o Emerson já colocou aí em algum lugar, não colocou? Não? 11 9 49 66 9300. Betânia, para a gente ir aqui para os finalmente, eu gostaria de perguntar para você, para quem que você abre a porteira de Ouro Fino? Eu abro a porteira de Ouro Fino para Jesus, com certeza. Né? E tudo que isso traz de bom, que é a união entre as pessoas, o amor ao próximo, o respeito com as pessoas, mas também o enfrentamento de Jesus, né? O empreendedorismo ele de é um Jesus, exemplo de empreendedorismo, de liderança de Jesus e tudo isso que ele traz de bom. Bacana. E para que você fecha? Indo nessa linha, eu fecharia para o diabo, né? Mas o que significa isso? Que eu fecharia para fofoca, né? Que é muito forte, para a mania de concorrer um com o outro, nessa coisa de disputa, achando que as coisas... porque eu acho que cada um tem seu espaço. Acho que juntos somos mais fortes. Eu acho que essa é muito mais legal. Muito bacana. Betânia, agora sim, um bate e volta rapidinho. Tá? Eu pergunto e você responde, tá bom? Eu queria que você falasse uma frase
Seja forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Uma música? Uma nova história Deus tem pra mim, homenagem a Fernandinho, que veio aqui na marcha, né? Foi uma benção, né? Foi muito bom. O que não pode faltar na bolsa da Betânia? Meu celular. Ai, era mais fácil perguntar o que pode faltar, né? Porque bolsa de mulher a gente põe tudo, Tem né? tudo, tem tudo. Uma imagem, Betânia? Uma imagem, o céu. Eu gosto. Os dias difíceis, eu sempre lembro do céu, né? Isso me dá esperança, assim, da natureza. Isso me dá bastante fé. Legal. Um defeito? Eu acho que às vezes eu sou muito assertiva, né? E as pessoas às vezes se assustam um pouco com o meu não, é um tubarão mesmo, né? Quem já viu minha palestra meu perfil de comportamento, às vezes eu acho que eu sou muito direta, assim. Eu acho que eu preciso de um pouco de gato dentro de mim. Uma qualidade? Também, eu acho que eu sou assertiva, né? Eu sou uma pessoa que fala o que precisa ser dito. Qual é a atividade predileta nos finais de semana da Betânia? Eu gosto de fazer nada. Nada? No final de semana eu gosto de fazer nada. E depois eu gosto de ir pra igreja. Nem cozinhar, né? Não gosto de cozinhar. Não gosto de cozinhar? Não cozinho. Olha, Graças a Deus, Deus me deu um marido, neto de cozinheira. Olha, o marido. O marido é uma benção. Isso é uma raridade, viu? Porque normalmente é a mulher que vai pra cozinha. Quando o homem cozinha, só, né? Abrir um parênteses, né, Emerson? Dizem, né? Mas eu sou suspeito porque eu tinha um irmão, né? Ele já faleceu, ele era um chefe de cozinha. Fazia um bacalhau que era maravilhoso, Toninho. Então, assim, normalmente quando o homem é cozinheiro, ele é melhor que a mulher. Ele é ótimo. Meu marido é ótimo, ainda lava a louça, é perfeito. Nossa, se você quiser casar bem, fale comigo, eu tenho várias dicas. O Emerson falou que eu não posso fazer propaganda. Tem vários efeitos, larga a mão. Não faz Gente, foi uma alegria muito grande ter você aqui, Betânia, no meu programa. Eu agradeço a todos vocês que compartilharam aí, né? Hoje eu fiz um vídeo rapidinho pra gente falar da estreia aqui do meu programa, Pode Falar com Suzete Galvão. Né? Na segunda-feira que vem, Neuzinha, você estará aqui, minha amiga. Lindeza. Né? Pra gente conhecer um pouquinho da Neuza Toledo, né? Muito alegre, querida. Né? Tem uma risada contagiante, como eu falei, comunicadora, muitos anos de rádio, né? E a gente vai trazer... Quem? O Emerson está falando aqui. Fala, Emerson. O povo tá aqui, você tem que ficar com o celular aí. O povo tá participando, gente. O que o povo tá falando, Emerson? Vamos lá. O que o povo falou? Você fica com o celular pro gato, fica mais fácil. Pro gato. Tá. E da próxima vez, ó, hoje foi o primeiro dia, Foi o primeiro. Aí a gente fica aqui, conversa, aí eu vou ficar com o celular legal. plugadinho para responder todas as perguntas, né? Muito obrigado a cada um de vocês aí que acompanhou a gente, assistiu, né? Segunda-feira a gente está de volta e a cada programa eu quero trazer assim, um tema diferente, né? Para que você possa refletir aí sobre a sua vida, para que você possa empreender, para que você possa crescer, né? E conhecer o dia a dia de cada um aqui que vai sentar nessa cadeirinha, né, Betânia, né? Aqui, né? E contar um pouco da história. Emerson, muito obrigado, né? O Emerson ficou aí nos bastidores com a gente. Nós estamos aqui na Giro TV Web do Emerson. Eu também estou abrindo meu canal, tá, gente? O canal é Pode Falar com Suzete Galvão, também no YouTube. E eu quero também que vocês se inscrevam lá. Muito obrigado, Betânia, obrigado mais uma vez. Suas considerações finais? Muito obrigada, né? Parabéns por essa iniciativa tão empreendedora aqui na cidade. Quero agradecer a Andresa da Vogue Nacional, que produziu meu look, né? Maravilhosa. Vou te convidar para vir aqui também, viu, Andresa? Isso mesmo. Prepare-se. E eu quero deixar essa consideração, que juntos nós somos mais fortes, né? Ouro Fino hoje tem a menor renda per capita da região. Né? E é uma região, vamos melhorar isso, né? E é uma cidade que tem muito potencial de crescimento e a gente tem que se unir, né? Eu acho que a gente precisa empreender juntos, para a saúde mental, para o comércio, para o turismo, né? É uma responsabilidade de todo mundo, na comunicação, né? Então, parabéns e vamos juntos, né? É isso aí. Muito obrigado e até segunda-feira com Pode Falar com Suzete Galvão, aqui no YouTube, no Giro TV Web e também no YouTube Pode Falar com Suzete Galvão. E eu aguardo vocês na próxima segunda-feira. Um beijo no coração e fiquem com Deus.